Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2022 do IRB Brasil RE. Na teleconferência de hoje estão presentes os senhores Marcos Falcão, diretor-presidente da companhia, o senhor Vili Jordan, vice-presidente financeiro, o senhor Wilson Toneto, vice-presidente técnico e de operações, o senhor Carlos Guerra, vice-presidente de riscos, conformidade e jurídico, e o senhor Daniel Castillo, vice-presidente de subscrição. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor, tecle *0. A apresentação foi preparada pelo IRB Brasil RE e não deve ser considerada como fonte de dados para investimentos. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas à companhia que refletem as visões atuais e/ou expectativas da companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como palavras como acreditamos, antecipamos, esperamos, estimamos, projetamos, entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos aos investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros, incluindo investidores, por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. O mercado e suas informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. O senhor Marcos Falcão, presidente do IRB Brasil RE, iniciará agora a apresentação. Bom dia a todos, um prazer estar com vocês aqui na apresentação de resultados do ano de 2022 do IRB. Eu assumi a presidência do IRB em 17 de novembro passado, com a missão de acelerar as mudanças iniciadas pelo Rafael, meu antecessor. Como principais mudanças já implementadas por mim, temos a Luciana Martins como nossa nova diretora de pessoas. Contratamos a Galeazzi Associados para nos ajudar na revisão da estrutura e os processos da companhia, além de validar o orçamento para 2023. O Daniel Castillo assumiu recentemente como Chief Underwriting Officer, tendo mais de 30 anos de experiência em resseguradoras renomadas no exterior. Daniel e eu estávamos juntos no Conselho de Administração desde 2020. A Thaís Peters, que era membro externo do Comitê de Investimentos que eu coordenava no Conselho,
veio liderar as áreas de controle internos e conformidade. Encontramos aqui uma equipe muito capacitada, com muitos anos de experiência e muito conhecimento do mercado ressegurador brasileiro. Já acompanhávamos do Conselho o trabalho impecável do Wilson Toneto e do Carlos Guerra, que vem reformando a empresa depois dos desafios surgidos em 2020. Com esse time, eu tenho certeza que o IRB terá muito sucesso. Próximo slide, por favor. Lembrando os principais eventos de 2022, né? Tivemos impactos de Covid, da seca, do agro, né? Passamos pelo desenquadramento dos índices regulatórios, o que ocasionou a necessidade de um aumento de capital de 1 bilhão e 200, feito em setembro, né? E em novembro, com a minha entrada, fizemos as alterações na estrutura, como eu acabei de falar. Então, o principal moto de 2023 é a evolução do processo de subscrição, que nós vamos falar mais durante o nosso call de hoje. Próximo. Apesar de um 2022 afetado pela Covid e pelos resultados do rural, atingimos quase break-even no quarto trimestre. Também no quarto trimestre, vimos a nossa geração de caixa operacional voltar a ser positiva. Com isso, passo a palavra agora ao Daniel Castilho, nosso Chief Underwriting Officer. Obrigado, Falcão. Bom dia a todos. Gostaria de falar agora sobre nossa estratégia de voltar a concentrar negócios no Brasil. No slide número 5, podemos ver a redução do negócio internacional de 51% no quarto trimestre de 2022 para 30% no quarto trimestre de 2022. Na parte inferior do mesmo slide, podemos observar a redução do índice combinado de 174% no quarto trimestre de 2021 para 118% no quarto trimestre de 2022. Dentro da nossa estratégia de voltar nossa concentração de negócios no Brasil e na América Latina, podemos verificar no slide número 6, no ângulo superior esquerdo, a redução de prêmio de negócio internacional no quarto trimestre de 2022, comparado com o mesmo período de 2021. Essa redução do faturamento internacional se deve principalmente à redução de negócios globais fora da América Latina, negócios de natureza catastrófica nos Estados Unidos, Caribe, agro na Índia, negócios esses que não desejamos manter. No ângulo superior direito do mesmo slide, podemos analisar o ano de 2022, comparados com o mesmo período de 2021. Nesse gráfico, confirmamos a manutenção de praticamente o mesmo prêmio subscrito no Brasil e redução do prêmio subscrito no exterior pelos motivos já expostos. Podemos observar o aumento de negócios no Brasil para 68% do total da carteira. O prêmio no exterior se reduz para 2,5 bi, sendo que a América Latina passa a representar 13% dentro do nosso objetivo de termos uma carteira 80% Brasil e 20% internacional. Na parte inferior do mesmo slide número 6, podemos ver a distribuição de negócios de nossa carteira em 2022. 37% patrimoniais, 14% vida, 20% rural, 12% riscos especiais, 7% transporte marítimo e 4% de seguro financeiro. Note-se que nossa menor carteira é de seguros aeronáuticos, que já foi reduzido e pretendemos continuar reduzindo. No slide número 7, no ângulo superior esquerdo, observamos a evolução do prêmio retrocedido no quarto trimestre de 1,3 bi para 744 milhões. O motivo dessa redução deve-se ao fato da redução da compra de retrocessão nesse trimestre. No ângulo superior direito, observamos a evolução do prêmio anual retrocedido de 3,2 bi em 2021 para 2,9 em 2022. Em termos percentuais, a retrocessão se mantém no mesmo patamar, uma vez que o prêmio emitido total também se reduz em 2022, como resultado da limpeza da carteira realizada. Na parte inferior do mesmo slide, número 7, observamos tanto na comparação do quarto trimestre como no quarto trimestre do ano completo de 2022, a redução dos prêmios ganhos no exterior e incremento dos prêmios ganhos no Brasil de 2,5 bi para 3,1 bilhões de reais. Passo a palavra agora
ao Toneto para comentários sobre sinistralidade. Obrigado, Castilho. Bom dia a todos. Lembro que estamos no slide 8. No gráfico à esquerda, apresentamos a evolução do montante de sinistros incorridos nos trimestres. A comparação do quarto trimestre de 21 com 22, indicada nas barras, demonstra a estabilidade no volume de sinistros retidos, totalizando no último trimestre 22 1.331 milhões. Acima das barras, no mesmo quadro, observamos os índices de sinistralidade, com e sem os efeitos do LPT. Notem que o quarto TRI de 22, o índice de 93% foi substancialmente inferior aos 112% registrados no mesmo período de 21. Tal variação foi impactada positivamente pela sinistralidade dos negócios domésticos, que caiu de 99% para 80% em 22. No gráfico à direita, comparamos os sinistros retidos acumulados no ano de 2022 frente a 2021. Percebam que o volume nominal em 22 é menor em 673 milhões. Já o índice de sinistralidade de 103% em 22 é levemente superior ao observado no ano anterior, que foi de 101. Como já comentado nas apresentações dos trimestres anteriores, este ano foi substancialmente impactado pelos efeitos climáticos atípicos, observados nas safras de 2021 e 2022, que causaram perdas representativas no mercado segurador, afetando, obviamente, o IRB como o líder desse segmento no Brasil. Outro efeito importante no resultado, que também impactou todo o mercado, foi a Covid-19. No primeiro trimestre de 22, ainda tivemos sinistros oriundos da onda observada no final do ano de 21 e início de 2022. Quando normalizamos a sinistralidade do rural, apuramos que seu impacto totalizou 975 milhões. Já a Covid trouxe um efeito de 228 milhões em nosso resultado. A sinistralidade sem o Covid e com o agro normalizado seria de 81%. Ao somarmos ambos, chegamos a 1.203 bilhões de efeito, um valor ligeiramente superior ao resultado antes de impostos do próprio exercício. Portanto, senhores, excluindo as variações atípicas citadas, nosso resultado já seria ligeiramente positivo neste ano. Por fim, cabe observar que para os segmentos de rural e de vida, a companhia implementou ajustes de preços, redução nas suas exposições com cancelamentos ou diminuição das participações em diversos contratos, além do alinhamento de condições comerciais e modificações técnicas nos negócios renovados. Esperamos, com essas ações, recuperar parte das perdas observadas. Por favor, vamos ao próximo slide. Nesse slide, apresentamos os sinistros retidos em 21 e 22, decomposto por ano de subscrição. Na segunda coluna de cada quadro, distribuímos o impacto dos contratos firmados em anos anteriores nos resultados de ambos os exercícios. No quadro à direita, na última coluna, constatamos que 75% dos sinistros retidos registrados naquele ano eram derivados de contratos firmados antes de junho de 2020. A mesma leitura para 2022 apresenta um efeito muito menor e próximo a 17%. Com isso, podemos afirmar que o chamado efeito cauda, que comentamos em vários resultados, foi arrefecido e que a representatividade desses contratos antigos será muito menor para os próximos anos. Podemos agora passar para o slide 10. O quadro superior desse slide, recorrente em nossas apresentações, indica que nosso balanço se encontra hoje muito melhor provisionado do que estava no período de 2016 a 2019, reduzindo o risco de desvios nos resultados futuros. Sempre destacamos que no passado tínhamos crescimentos relevantes de prêmio, com maior exposição de risco e com um índice de reserva sobre prêmio-ganho que chegou em 2019 a 60%, como retratado na linha acima das barras. Hoje, esse índice é o dobro e se mantém consistente, confirmando a gestão prudencial das reservas de sinistros. Nesse exercício, tivemos maior velocidade nos pagamentos e, portanto, redução da nossa provisão de sinistros a liquidar. Por outro lado, maior constituição da nossa IBNR, em razão das projeções atuariais realizadas.
No quadro inferior, na última coluna, apresentamos a decomposição de nossas provisões técnicas, que totalizaram em dezembro de 2022 um montante de 14,8 bilhões. A redução em relação ao ano anterior decorre da maior velocidade no pagamento de sinistros e também da redução da provisão de prêmios não ganhos em razão do menor volume de prêmios emitidos, em quase 1 bilhão, compensados em parte pelo aumento da IBNR já citado. Bom, com isso, concluo minha apresentação e passo a palavra ao Vili. Obrigado, Toneto. Bom, seguindo então a apresentação, no slide 11 nós mostramos o custo de aquisição, que no quarto trimestre de 22 totalizou 249 milhões de reais, com uma diminuição de 33% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Excluindo-se os efeitos do LPT, o índice de comissionamento seria de 18,3% no quarto TRI, comparado a 21,7% no quarto TRI de 21. O custo de aquisição em 2022 totalizou 1.103 bilhões, uma redução de 22% em relação ao mesmo período do ano passado, em linha com a estratégia de negociação para a melhoria do índice combinado. O índice de comissionamento, excluindo-se o efeito do LPT, seria de 20% em 2022 contra 22% em 2021. Na parte de baixo do slide, nós mostramos que as despesas gerais e administrativas no quarto TRI 22 totalizaram 92,4 milhões de reais, estáveis em relação ao quarto TRI do ano passado. Assim, o índice de despesa administrativa foi de 6,5% no quarto TRI 22, mas se tirarmos o efeito do LPT, que afeta o prêmio ganho, o índice seria de 6,8%. Em 2022, as despesas gerais e administrativas totalizaram 329,7, quase 330 milhões de reais, uma redução de quase 15%, 14,9%, em relação a 2021, principalmente devido à diminuição em despesas com pessoal próprio e despesas judiciais. O índice sobre o prêmio ganho variou de 6,6% em 2021 para 6,5% em 2022. Castilho agora vai falar sobre o nosso índice combinado. Obrigado, Vili. Agora gostaria de comentar sobre o slide de número 12. Gostaria de fazer alguns comentários sobre a evolução do índice combinado em 2022 em relação ao mesmo período de 2021. No quadrante esquerdo, podemos ver o desenvolvimento do índice combinado no quarto trimestre. A sinistralidade, o comissionamento, as despesas se reduzem no quarto trimestre e assim nosso índice combinado passa de 174% para 118% no mesmo período de 2022. Se analisarmos a evolução do ano, à direita, observamos o índice combinado praticamente se mantém em virtude da sinistralidade já comentada pelo Toneto nos slides anteriores. Observo que o quarto trimestre é o indicativo de nosso direcionamento já iniciado há 2 anos atrás e acelerado desde dezembro de 2022. Na parte inferior do mesmo slide, podemos observar o chamado índice combinado ampliado, que leva em conta os resultados financeiros. No trimestre, o índice se reduz de 150% para 107%. No ano, se mantém praticamente no mesmo patamar. Devolvo a palavra agora ao Vili. Obrigado, Castilho. Então, vamos seguir pelo slide 13, onde nós vemos que a carteira de ativos alcançou 9 bilhões de reais em dezembro de 22, o que dá um crescimento de 300 milhões em relação a setembro e estável em relação ao final de 2021. A estabilidade da carteira em 2022 se deve, por um lado, à oferta restrita de ações encerrada no começo de setembro, onde nós levantamos 1 bilhão e 200, e também às vendas da nossa sede no Rio e da nossa participação no Casa Shopping. Por outro lado, como já foi mostrado no começo da apresentação, nós tivemos geração operacional de caixa negativa de 1 bilhão e 300 milhões em 2022, principalmente pelo menor volume de prêmios no ano, decorrente dos ajustes na política de subscrição e também pelo pagamento maior de sinistros, com destaque para o segmento rural. Sobre isso, vale a pena destacar novamente aqui que, como já foi dito no começo da apresentação, nesse quarto trimestre, a geração operacional de caixa foi positiva pela primeira vez desde o terceiro trimestre de 2021, em 220 milhões de reais. No quarto TRI de 22,
o resultado financeiro e patrimonial foi positivo em R$ 153 milhões, apresentando uma queda de 9,2% em relação ao mesmo período de 2021. Mas essa queda é explicada pelo impacto das variações do dólar sobre as posições de carteira, né? Tendo em vista que o real desvalorizou aproximadamente 3,5% em relação ao dólar nesse quarto TRI de 22, enquanto no mesmo trimestre de 21 houve uma valorização do real frente ao dólar de cerca de 2,6%. No quarto TRI de 22, nós tivemos também um ganho patrimonial de R$ 53 milhões, praticamente, com a venda da participação no Casa Shopping. No ano de 2022, o resultado financeiro e patrimonial foi positivo em R$ 690 milhões, 11,6% maior do que em 2021. Com relação às variações dos resultados financeiros, tanto para a comparação do quarto trimestre quanto para o ano completo, nós temos como fator principal a elevação dos níveis de taxas de juros doméstica e internacionais, em especial a taxa de juros americana. No Brasil, essa elevação da taxa básica de juros fez com que o DI saísse de um patamar médio de 1,84% no quarto trimestre de 21 para 3,20% no quarto TRI de 22 e de 4,40% ao ano no ano de 2021 para 12,37% ao ano no ano de 2022. Ainda que a companhia tenha apurado um desempenho financeiro relevante em 2022, eu acho que vale lembrar aqui que alguns fatores reduziram o potencial de um resultado financeiro ainda mais positivo no período, como o aumento nos custos das debêntures, né, das nossas debêntures em virtude das taxas de juros e inflação mais elevadas no Brasil esse ano, e o resultado da marcação a mercado da carteira de ativos no exterior. Vale lembrar ainda, mais uma vez, que pela nossa estratégia de ALM e pela necessidade de garantias para as operações internacionais, cerca de 42% da nossa disponibilidade financeira se encontram em outras moedas e, portanto, possuem rentabilidades não atreladas ao CDI. Eu passo agora a palavra ao Guerra, que vai falar nos nossos limites regulatórios. Obrigado, Vili. Bom dia a todos. Estamos no slide 14 e vamos falar um pouquinho aqui sobre os indicadores regulatórios da companhia. Como é de conhecimento, a SUSEP acompanha 2 indicadores regulatórios e que devem ser cobertos pela companhia. O primeiro deles diz respeito à suficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido. Está ilustrado no gráfico na parte superior e que diverge um pouco do conceito geral de solvência, enquanto o segundo avalia a cobertura das provisões técnicas, mostrado na parte inferior, e para os quais observamos desenquadramentos em alguns momentos do ano, mas que foram regularizados a partir de setembro, após a realização do aumento de capital. O primeiro indicador, que deve ficar acima de 100% e que registrou desenquadramento em junho, apresentou recuperação em setembro e terminou o ano positivo com uma suficiência de 18 milhões. Nota que, quando observada a solvência total da companhia, na linha superior desse gráfico, o indicador de 260% mostra a boa situação da empresa em patamares compatíveis com os da indústria internacional de resseguros. O segundo indicador, no quadrante abaixo, como já disse, avalia o montante de ativos qualificados pela SUSEP para fazer frente aos compromissos atuariais do IRB. E também teve desenquadrado entre março e julho, agosto desse ano, voltando a ficar positivo a partir de setembro e encerrou o ano com uma suficiência de 332 milhões. As projeções da companhia indicam que esses indicadores permanecerão dentro do padrão regulatório. Eu passo de volta agora ao Daniel Castilho para que ele faça os comentários finais sobre a estratégia de subscrição. No slide número 15, aparece de forma resumida a nossa estratégia de concentração de negócios dentro do nosso círculo de competência. É nosso objetivo voltarmos a concentrar no ano de 2023 80% dos nossos negócios no Brasil. É no Brasil que temos mais experiência. Nossa estratégia será de maior contato com nossos cedentes e corretores de resseguros. Vamos adotar uma postura muito mais proativa junto a nossos clientes, visando melhor apoiar as necessidades do mercado de resseguros. Em segundo lugar, pretendemos concentrar nossos esforços e atividades de marketing em alguns mercados da América Latina,
Nosso objetivo é de subscrever 15% de nossa carteira na América Latina, mantendo uma pequena participação no mercado global de apenas 5%. Passo a palavra agora ao Falcão. Obrigado, Castilho. Passamos agora ao último slide, o slide 16. E eu queria só lembrar que, dentro do escopo do trabalho da Galeazzi, está o reforecast do orçamento, onde nós vamos validar as premissas e nesse primeiro trimestre e vamos alinhar a administração nessa direção, né? Com uma estrutura mais ágil e com metas claras, tenho confiança que a gente pode acelerar muito o que tem sido feito e o que foi iniciado em 2022. Como foi dito muitas vezes nessa apresentação de hoje, a excelência na subscrição será o nosso lema. Vamos atender o mercado com disciplina financeira e com o objetivo de trazer retorno aos nossos acionistas. Contamos com sorte, pois já iniciamos 2023 encontrando um mercado com taxas mais favoráveis à subscrição, mercado hard, como se chama, e com um cenário de taxas de juros mais altas que melhoram também o nosso resultado financeiro. Sabemos que o IRB precisa de tempo para voltar aos níveis de resultado que ele pode entregar. Estamos aqui para realizar isso. Hoje de manhã, nós divulgamos um fato relevante, anunciando o afastamento do Vili, nosso colega, que sai de licença para cuidar da sua saúde, né? E eu, a partir de hoje, assumo o papel de diretor de relações com investidores do IRB, além das minhas outras funções. Eu vou pedir ao Vili aqui do meu lado, participando normalmente conosco dessa apresentação, para fechar o ciclo dos resultados de 2022 e por quem ficamos na torcida que supere esse desafio o mais rápido possível. Vili, por favor. Muito obrigado, Falcão, em todos os sentidos. Há momentos na vida em que, apesar dos desafios, do entrosamento da administração e da confiança que eu tenho na estratégia que está sendo executada para a recuperação do IRB, a gente precisa priorizar a nossa saúde e a vitória nos grandes desafios que, infelizmente, de vez em quando também aparecem para ela. Então, eu me afasto a partir de hoje para me dedicar só a isso. Claro que ficando à disposição para ajudar sempre que puder nos assuntos do IRB e na expectativa de superar essa guerra o mais rapidamente possível. Nós teremos agora muito prazer em responder às perguntas dos senhores, então eu passo a palavra de volta para o operador. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Pedimos a todos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar do seu telefone *1. Nossa primeira pergunta vem de Caio Prato, do Banco UBS. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado, por favor. A primeira em relação às operações de LPT. Eu notei que esse trimestre, se a gente pegar o índice de retrocessão ex-LPT, ele fica maior ao invés de menor, o que foi um pouquinho diferente dos outros. Eu só queria saber se teve alguma diferença nessa operação de LPT nesse trimestre versus os outros. Essa é a primeira. E se eu já puder fazer a segunda, em relação a como vocês estão vendo o business agora nesse primeiro trimestre, dado que a gente já passou quase que o trimestre todo, se você já vê alguma melhora na sinistralidade e no resultado de underwriting, e que sim, se dá para dividir um pouco em relação à magnitude, e um pouquinho da expectativa para 2023, tanto na sinistralidade como no resultado de underwriting em geral, por favor. Obrigado.
Olá, Caio. Quem está falando aqui é Toneto. Nós vamos dividir um pouquinho aqui as respostas. Obrigado pela pergunta. Em relação ao LPT, a gente teve sim, tá, um efeito negativo aí do LPT nesse período, né? Então acaba afetando aí o índice de retrocessão, né? O LPT ele visa atenuar, né, algumas demandas, principalmente de cobertura de provisões técnicas, né? Então, na sua dinâmica, a gente cede um conjunto de sinistros provisionados por um determinado tempo, né, que passam a ser de responsabilidade dos retrocessionários, né, por um determinado custo, né? E nesse trimestre a gente teve o término de vigência de um determinado contrato que, pela dinâmica dele, pela característica, né, teve um retorno ao IRB destes sinistros remanescentes ainda não pagos, tá? Então ele dá um pequeno efeito aí no índice de retrocessão, tá? E o outro efeito também no índice de retrocessão foi a renegociação dos contratos de proteção do IRB nesse trimestre, que também, então, afetaram esse índice que você comentou, tá? Em relação à perspectiva aí dos negócios, em termos de sinistralidade e de resultado futuro, eu passo aqui a palavra ao Falcão, que vai comentar um pouquinho para você. Tudo bem, Caio? Bom dia. Caio, como você viu aí, o último trimestre já foi um trimestre com sinistralidade mais baixa, tá, com quase break-even, e o que a gente acha que a melhora gradual da empresa vai acontecendo trimestre a trimestre, né? E olhando para frente, a gente tem um mercado hard aí, né, nesse início de ano, e as nossas renovações de janeiro já foram a taxas melhores do que fizemos no ano passado, né? O processo de re-underwriting também, a gente está trazendo a carteira de fora para o Brasil, e vamos concentrar, acho que 80% dos nossos negócios, essa é a nossa meta para esse ano, aqui no Brasil, uns 15% em América Latina e sobrando uns 5% global aí, né? E com isso a gente também tem um cenário de juros mais altos, né? Então as nossas reservas vão ser melhor aplicadas e o resultado financeiro também tende a ser melhor, né? Com isso, a gente enxerga aí a volta à lucratividade aos poucos, né, gradualmente. Sempre tem os efeitos do passado, que tem algum papel, né, e ao longo do tempo esse papel vai sendo diluído, né, como se conhece bem. Perfeito. Muito obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Crespan, do JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação e por abrir para perguntas. Duas bem pontuais do meu lado. Primeiro, no segmento de aviation, vocês citam aqui como parte da explicação para o loss ratio doméstico o WY 2006, imagino que seja underwriting year. Mas vocês puderam dar um pouquinho mais de detalhes exatamente o que foi o sinistro, o conjunto de sinistros por trás disso, explorar um pouquinho o duration desse segmento. E minha segunda pergunta é com relação ao resultado financeiro no exterior. Se vocês puderem explicar um pouquinho a dinâmica de como é remunerado, onde está investido esse dinheiro, porque eu notei que tem uma abertura aqui de diferença de remuneração versus Fed Funds. Então, explicar um pouquinho como que é a remuneração e em que tipo de ativo está investido a carteira lá fora. Obrigado. Guilherme, bom dia. Eu vou passar para o Castilho responder sobre o aviation e o Vili vai responder sobre o resultado financeiro no exterior, tá bom? Guilherme, bom dia. Tem sido a nossa estratégia de reduzir o negócio de aviation o máximo possível, tá? E principalmente no exterior. As taxas de aviation não estão no nível adequado e também não é o nosso círculo de competência. Então, nós estamos já realizando a redução dessa carteira de aeronáuticos ao mínimo possível. Bom dia, Guilherme. Falar agora da aplicação do caixa no exterior. Em primeiro lugar, para ela constituir as nossas reservas, ela tem que ser dentro dos ativos que são aceitos pela SUSEP para isso, né? Então, são ativos de risco limitado. A gente tem, de um lado, alguns papéis, vamos dizer, de
títulos do Tesouro Americano, coisas que têm risco muito baixo e uma remuneração mais baixa também, e a gente tem alguns títulos de bancos brasileiros de primeira linha no exterior e títulos soberanos do Brasil também no exterior em dólares, geralmente. Basicamente são os principais ativos. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta foi elaborada através da plataforma de webcast. E ela veio do senhor Ricardo, do BTG Pactual, que fez a seguinte pergunta. Poderiam comentar sobre o potencial impacto na sinistralidade do IRB vindo de alguns eventos ocorridos no começo do ano? Dentre eles, uma seca no sul do Brasil e Argentina. As tempestades no litoral norte de São Paulo é um caso grande de fraude corporativa no Brasil? Muito bem, Toneto que vai responder aqui, Ricardo. Bom, pegando a primeira questão do agro, né, você cita aqui a seca do sul e da Argentina. Primeiro, na Argentina, que a nossa exposição é muito reduzida. Né? Temos pouquíssimo efeito na Argentina. Né? E, de fato, a seca no sul ainda é um pouco cedo para fazer uma previsão mais precisa, né? Mas o fato é que ela gerou um impacto em algumas regiões. Mas é importante aqui, para o IRB, né, ter um entendimento que a gente tem uma concentração um pouco maior em soja, e que no sul, o volume de negócios e exposição que nós temos é uma pequena parte, né, uma parte da nossa carteira menor. Né? Então, ainda que a gente tenha uma elevação na sinistralidade no Rio Grande do Sul, a gente tem uma perspectiva muito boa nas demais regiões. Ou seja, a gente tem aí uma perspectiva de resultados positivos nessas demais regiões produtivas. Então, no conjunto, nós não vemos aqui um impacto relevante, não esperamos um impacto relevante dessa carteira do Sul nos nossos resultados, tá? Além do que a gente já havia precificado. Com relação às chuvas no litoral norte paulista, nós não temos exposições facultativas, né, no âmbito habitacional, nem de marine, né, ou property, enfim, não há nada relevante. Tá? Em relação às estradas também, né, que foram danificadas, boa parte dessas rodovias eram do DR, né, não concedidas, enfim, não tinham então esse seguro e não tinham o resseguro. Né? E os seguros massificados, normalmente aqui, às vezes não cobrem um alagamento e desmoronamento e, infelizmente, boa parte das residências, né, eram residências de menor poder aquisitivo e que normalmente também não tinham a cobertura de seguros. Então, a gente não vislumbra para a nossa atividade perdas significativas. Né? Pode afetar, evidentemente, carteira de automóvel e outras carteiras massificadas, mas no caso do resseguro, ele é muito pequeno e reduzido nessas carteiras. A última pergunta, né, eu entendo que deva estar relacionada aqui ao caso das lojas americanas. Nós não temos exposição de risco de crédito, não temos exposição em D&O, temos uma pequena exposição em fianças locatícias e garantias financeiras. Pequena exposição nesses dois casos. Então, não prevemos aí nenhum tipo de resultado impactado de forma relevante. Temos uma carteira de garantias judiciais, essa um pouquinho maior, mas uma exposição muito pulverizada. E a garantia judicial, em outros casos semelhantes, né, se mostrou bastante resiliente, né, com poucos sinistros desenvolvidos. Né? Então, olha, a gente tem essa carteira de garantias judiciais para que ela se torne um sinistro efetivo para nós, né, primeiro, né, há que se perder a ação. Segundo, né, na hipótese de se perder, há que não se pagar ou negociar o valor.
para então aí acionar o seguro e o resseguro. Então, a história de outras empresas em recuperação judicial, recentemente, demonstrou para a gente que o volume de perdas nessa carteira é diminuto. Portanto, no conjunto, não prevemos aí grandes impactos para o IRB. Você não perguntou, mas já aproveito e respondo também. Tem aí algumas dúvidas em relação à cobertura do IRB para o terremoto da Turquia. Então, aqui para tranquilizar também, a gente reduziu muito a exposição na região, então não fomos afetados aqui, né? Estimamos aqui algum resquício para algum contrato global, mas muito pequeno. Então, mais um ponto positivo. O que a gente entende é que o mercado sim vai ser impactado. Esse é um sinistro quantificado entre 4 e 6 bilhões de dólares, né? As primeiras estimativas. Isso vai fazer com que os resseguradores, evidentemente, mais afetados, né, reflitam isso nos preços. E, de alguma maneira, pode até ter um efeito positivo para a nossa atividade aqui no Brasil. Tá? Eu acho que é isso. Espero ter concluído aí a pergunta de você, a sua. Com licença. Seguimos com as perguntas elaboradas pela plataforma de webcast. A próxima pergunta foi elaborada também pelo Sr. Ricardo Buchpigel, do BTG Pactual, que faz a seguinte pergunta. Dado o excesso de capital regulatório relativamente baixo, o IRB pretende fazer um aumento de capital no curto prazo? Bom dia, Ricardo. Agradeço a pergunta aí. Ricardo, primeiro ilustrando, o aumento de capital feito em 2022 foi decorrente da catástrofe do agro. Né? Então, quer dizer, e a gente olhando para frente, a gente vê o IRB com um volume menor de prêmios, demanda menos capital, e além disso a gente não prevê nenhuma catástrofe. A volta à lucratividade também melhora a margem de solvência. Então nós, né, vislumbramos aí um futuro mais tranquilo, tá, Ricardo? Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Matheus Amaral, do Banco Inter. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu queria só tocar um pouco de novo na minha primeira pergunta na suficiência. Acho que você deixou bem claro que não tem nenhuma medida aí para dar um pouco mais de gordura, mas caso possa acontecer algum evento, não sei se vocês estão precificando isso para essas novas... Eu vi que vocês cresceram bem no rural no Brasil, não sei se vocês estão precificando isso ou algum evento, como a gente tem visto aí a sinistralidade voltar a aumentar em janeiro, no segmento rural, no setor de seguro de modo geral. Vocês estão suscetíveis a algum evento que possa acontecer, caso aconteça, de gerar um prejuízo futuro? Suscetíveis com essa suficiência, essa baixa suficiência que vocês têm, vocês estão só dependendo mesmo de uma normalidade nos resultados? A gente pode contar com uma normalidade nos resultados daqui para frente para que não ocorra uma necessidade no futuro de adequar novamente a suficiência do patrimônio ajustado de vocês? E a segunda pergunta é o que levou a mudar a estratégia, que antes era de 70-30, 70 prêmios no Brasil e 30 no exterior. O que levou vocês a mudar para 80 Brasil, 15 Latam e 5 no restante do mundo? Obrigado. Matheus, obrigado pela tua pergunta. A tua pergunta é o seguinte, a gente vê a companhia num hard market, com melhor resultado financeiro, com menos prêmio, olhando para frente com lucratividade. Com isso, a gente não vê nenhuma necessidade de aumento de capital. É isso mesmo, normalidade. Parece estranho, né, depois de algum período que a gente teve bastante oscilação, a gente poder falar isso, né? Mas é o que a gente acredita, e é o que a gente orçou para o ano, e é o que a gente pretende fazer, Matheus, tá? A segunda parte da sua pergunta sobre a reposicionamento da carteira exterior e Brasil, eu vou dar só um spoiler, depois eu passo para o Castilho, tá? O Brasil é onde a gente tem história do IRB, tem muita experiência e é um mercado que a gente entende da lucratividade.
A razão que o IRB no passado foi para o exterior, a nosso ver, está ligado a uma política de aumentar o top line, aumentar prêmios e não aumentar resultados. Com isso eu passo para o Daniel Castilho, ele continua. Acho que já falou tudo, mas o nosso prêmio chegou a ser 50% exterior, 50% Brasil, e nós estamos nos concentrando naquilo que nós conhecemos melhor, que é o Brasil e a América Latina, onde nós vemos que há mais necessidade de resseguro. Perfeito, super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Matheus. Nossa próxima pergunta foi elaborada pela plataforma de webcast e foi elaborada pela senhora Ana-Ri Rios, do Banco Santander, que fez a seguinte pergunta. Poderia falar mais sobre a expectativa para o índice de retrocesso ao longo de 2023? Podemos sim falar sobre o índice de retrocessão, né, de 23. Bom, com a estratégia de reduzir a exposição no exterior ainda um pouco mais, como já foi reduzido, mas ainda um pouco mais, e uma concentração no Brasil, a nossa retenção tende a ser maior. Ou seja, o índice de retrocessão operacional, ele tende a ser menor nesse período, né? Então, nós vamos assumir e assumimos normalmente aqui, digamos, uma capacidade, uma retenção maior aqui no Brasil. Tá? E um efeito colateral disso é também uma menor compra de proteção, né? Aí a gente está falando da retrocessão do ponto de vista de proteção. Então, a gente vislumbra também que, em razão da menor exposição catastrófica que nós teríamos na companhia pela redução dessas exposições no exterior, demandaríamos comprar menos retrocessão para proteger e, portanto, o índice, nesse caso aí, seria também um pouco menor. O custo de proteção seria menor, tá? Então, eu acho que são esses dois movimentos que a gente vislumbra, né? Menor custo de proteção de um lado, né? E maior concentração aqui no doméstico, né? Que vai também, que eu já citei, tá? Espero aí ter respondido aí a dúvida. Podemos ir à próxima. Com licença. Lembrando que para fazer perguntas por telefone, basta digitar *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Pedimos a todos que aguardem, enquanto coletamos as novas perguntas. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Marcos Falcão para as considerações finais. Por favor, senhor Marcos, pode prosseguir. Agradeço a todos pela atenção e estaremos aqui reportando os fatos com transparência e contamos com o apoio de todos e as críticas sempre construtivas e bem-vindas para a nossa gestão, visando aí um 2023 estranhamente normal, com lucratividade, tranquilidade, muito trabalho aqui com essa equipe maravilhosa que eu encontrei aqui no IRB. Tá? Obrigado a todos aí, um bom resto de semana. A audioconferência do IRB Brasil Re está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um excelente dia.